e transformador. Sabe aquele ditado lá de Minas? Em tempo de aperto, a gente tem que ser mais criativo, sou. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bora lá destrinchar como é que se transforma essa crise de matéria-prima numa vantagem competitiva daquelas. É isso aí! Carro apertado é que canta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é na dificuldade que a gente mostra para que veio. Essa crise global de suprimentos, olha, não é um beco sem saída, não. Pelo contrário, é justamente esse aperto que faz a nossa engenharia, a nossa criatividade cantar mais alto. É o que nos força a ser mais inventivos, mais determinados e, o mais importante, mais antifrágeis. E olha, o aperto é real, viu? A gente vê aí nos noticiários tensões geopolíticas, gargalos na logística. Tudo isso, no fim das contas, afeta a chegada da resina aqui na porta da nossa fábrica no Brasil. Mas, em vez de ficar só lamentando, o nosso papo aqui é outro. É entender como usar esse cenário, esse aperto, a nosso favor. E o primeiro passo para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um mito antigo da nossa indústria, viu? Aquela ideia de que a empresa está amarrada para sempre num único grade de um único fornecedor. Uai, esse trem não é bem assim não, só. Vamos entender por quê. Então, olha que interessante. A verdade é que muitos materiais que a gente acha que são diferentes, na verdade, nascem da mesmíssima engenharia. Funciona assim, ó. Uma empresa pioneira desenvolve uma tecnologia, um processo de produção, um catalisador. Ela patenteia isso e depois licencia, ou seja, ela vende o direito de usar essa receita para fabricantes no mundo todo. Para não ficar só na teoria, pega só este exemplo clássico, a tecnologia da Chevron Phillips para fazer polietileno de alta densidade, o famoso PAD. Ela é licenciada para mais de 80 fábricas em 20 países. O que isso quer ver na prática? Quer dizer que um grade produzido lá na Ásia pode ser, funcionalmente, o mesmo que um produzido aqui nas Américas. Por quê? Porque a receita do bolo, a tecnologia mãe, é a mesma. E agora está aqui a prova dos 9. Olha só essa tabela. A gente pegou o grade PAD 5502 de 3 produtores diferentes: Baystar, Total Energies e a própria Chevron Phillips. Agora foca ali na linha da densidade. Olha os valores: 0,955, 0,954, 0,955. É praticamente a mesma coisa. E se a gente descer para o SSR, que é a resistência ao trincamento, a história se repete. Ou seja, eles são equivalentes. E por quê? Porque a tecnologia por trás é a mesma. Entende como isso abre um mundo de possibilidades para a nossa cadeia de suprimentos? Beleza. Então agora é só sair trocando tudo, certo? Calma lá, Sô. Não é tão simples assim. Antes de sair trocando qualquer material por aí, tem um segredo. Um detalhe técnico mais fundo que a gente precisa entender. Não dá para olhar só um número na ficha técnica e achar que está tudo resolvido. Todo mundo conhece, né? O famoso índice de fluidez, ou MI. É o parâmetro mais comum que a gente olha. Ele dá uma ideia de como o material escoa, da viscosidade. É um teste rápido, ótimo para o controle de qualidade do dia a dia, e esse mas é importante. Ele conta só um pedacinho da história. Vamos pegar um exemplo prático para ficar bem claro. Olha os dados desse graneto aqui. Quando a gente testa o índice de fluidez com um peso de 2,16 quilos, o resultado é 0,36. Agora, se a gente aumenta o peso 10 vezes para 21,6 quilos, o MU pula lá para 28. Aí vem a pergunta que não quer calar. Uai, a gente olha para isso e pensa, peraí, se a força aumentou 10 vezes, o resultado não devia ser 3,6? Como é que deu 28? Pois é, meu amigo, é aqui que o bicho pega e a mágica da reologia acontece. Não existe regra de 3 para polímero, não. E a gente vai entender direitinho o porquê agora. O ponto-chave está aqui. Polímero não é que nem água. A viscosidade da água é sempre a mesma, né? Já a do polímero muda dependendo da força que a gente aplica. Quanto mais rápido a gente empurra esse material dentro da máquina, mais fino, menos viscoso e mais fácil de fluir ele fica. O nome técnico para isso é shear thinning, ou comportamento pseudoplástico. E esse gráfico aqui mata a charada. De um lado, a gente tem a viscosidade altíssima que o teste de AMI mede, lá no laboratório, com pouca força. Do outro, a viscosidade bem mais baixa, que é o que acontece de verdade lá dentro da extrusora, com uma força, um cisalhamento altíssimo. São dois mundos diferentes. É por isso que dois materiais com o mesmíssimo MA podem, na prática, se comportar de jeitos completamente diferentes na máquina. Então, qual é o segredo para avaliar um material substituto de verdade? É olhar o conjunto da obra, o trem todo. A gente precisa olhar a densidade, claro, a distribuição de peso molecular, se ela é monomodal ou bimodal, porque isso impacta diretamente na processabilidade e na resistência final.
tem que entender as propriedades térmicas para acertar a temperatura na máquina. E claro, o SCR, para garantir que a peça não vai dar problema lá na frente. O índice de fluidez, meu amigo, é só a porta de entrada, Ok, agora que a gente já mergulhou fundo no material virgem, vamos pegar todo esse conhecimento e aplicar na que talvez seja a estratégia mais poderosa que a gente tem em mãos numa crise como essa: o uso inteligente dos materiais reciclados. Pensa bem, com a falta de material virgem importado, o reciclado deixa de ser só uma bandeira de sustentabilidade, né? Ele se torna uma peça-chave para a sobrevivência, para a competitividade do negócio. Mas a grande questão é, como usar esse trem do jeito certo? Primeiro de tudo, vamos ser francos, né? O processo de reciclagem ou reprocessamento, ele degrada o material. Não tem jeito. A ciência mostra que as cadeias do polímero se quebram. O resultado? Uma resistência mecânica menor e um índice de fluidez mais alto e bem mais variável. Mas, reconhecer isso não é um problema. É o primeiro passo, o mais importante para a gente encontrar a solução. E é exatamente aqui que a nossa engenharia brilha e a gente vira o jogo. O caminho é esse, olha só. Primeiro, a gente entende a fundo a degradação daquele reciclado específico. Depois, a gente aplica tudo que aprendeu sobre reologia. E aí vem a mágica. A gente cria blendas, misturas inteligentes. Pensa comigo, se o reciclado tem as cadeias curtas, quebradas, o que a gente faz? A gente mistura ele com um material virgem de peso molecular altíssimo, de preferência um bimodal, que tem aquelas cadeias bem longas e fortes. Essas cadeias longas do virgem vão funcionar como um esqueleto, uma estrutura que devolve a resistência que o reciclado perdeu. E para fechar com chave de ouro, a gente inova com aditivos. Já existem hoje extensores de cadeia, aditivos que a gente coloca na mistura e que religam as pontas das cadeias quebradas. A nossa extrusora vira um mini reator, é a tal da extrusão reativa. Com isso, a gente consegue restaurar as propriedades e transformar o que era um problema num baita diferencial competitivo. Tá vendo? Com esse domínio técnico todo, a conversa muda de patamar. A gente sai do chão de fábrica e sobe para o nível da estratégia do negócio. A engenharia deixa de ser só técnica e vira a principal ferramenta para garantir o resultado lá na ponta. E uma ferramenta fantástica para ajudar nesse processo é o diagrama de Ishikawa, o famoso 6M. Quando a gente vai trocar de material, seja por um virgem alternativo ou por uma blenda com reciclado, ele é a nossa bússola. A gente olha sistematicamente para tudo: o material, a máquina, o método, a mão de obra, a medição e o meio ambiente. Assim a gente garante que o processo vai continuar estável e que o produto final vai sair perfeito. E no fim das contas, no fim do dia, todo esse esforço técnico, todo esse conhecimento tem um único objetivo. Como já dizia o mestre Peter Drucker, existe uma única razão para qualquer empresa existir: o cliente. E o ponto-chave é exatamente este. O nosso cliente final, ele não compra resina. Ele não quer saber o nome do grade, o código, a ficha técnica. Ele compra desempenho. Ele compra consistência. Ele compra confiabilidade. Ele quer que a embalagem não vaze, que a peça não quebre. E é o nosso domínio técnico que garante essa entrega de valor. Então, para a gente ir concluindo o nosso papo, a grande lição que fica é uma mudança de mentalidade. A gente não está comprando um nome, um código de produto. A gente está, na verdade, comprando e entregando um resultado. E por isso, em tempos desafiadores como agora, a pergunta certa não é "e se o material acabar?". A verdadeira pergunta, a pergunta que o transformador faz é: nós estamos preparados para criar as alternativas? A crise não testa o nosso estoque, ela testa o nosso conhecimento. A solução, ela quase sempre existe, mas só quem está preparado de verdade consegue enxergar. A curadoria de todo esse conteúdo foi feita por Marcelo Serpa Braga. E se essa nossa conversa foi útil, se abriu alguma ideia, já sabe, né? Curta, comente aqui embaixo, compartilhe com quem também pode se beneficiar dessa visão e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos materiais. Fique à vontade para entrar em contato, conte com a gente para o que estiver ao nosso alcance. Um transformador abraço e até nosso próximo encontro.